Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Não que eu não quisesse, mas as palavras simplesmente não saíam. Desde criança era assim, um nó na garganta, as mãos suando, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Os outros achavam que eu era tímido ou que não tinha nada a dizer, mas não era isso. Eu só não conseguia. Até o dia em que o irmão João Batista me olhou nos olhos e disse, irmão Marcos, amanhã você vai dar o seu testemunho. Fiquei paralisado. O salão da congregação estava cheio, como sempre às quartas-feiras. O cheiro de café recém-passado ainda pairava no ar, misturado ao perfume das flores que a irmã Maria colocava no púlpito. Eu sentia o suor escorrendo pelas costas, embaixo da camisa social branca que a minha esposa tinha passado com tanto cuidado na noite anterior. Ela não sabia do meu medo. Ninguém sabia. Mas eu não sei falar, irmão, balbuciei, baixinho, como se as palavras fossem se quebrar antes de chegarem aos ouvidos dele. O irmão João apenas sorriu, daquele jeito calmo que ele tinha. Não era um sorriso de deboche, nem de pena. Era como se ele já soubesse de algo que eu ainda não tinha entendido. Deus não escolhe os capacitados, irmão Marcos. Ele capacita os escolhidos. E virou as costas, deixando-me ali com as mãos tremendo e a cabeça latejando. Naquela noite não dormi. Fiquei deitado ao lado da minha esposa, ouvindo a respiração dela, uniforme e tranquila. Eu invejava aquilo. Como seria bom ter uma paz tão simples. Rezei, mas as palavras não vinham fácil nem para Deus. Só silêncios e suspiros. Senhor, se é a tua vontade, Mas e se não fosse? E se eu subisse naquele púlpito e nada saísse? E se todos aqueles irmãos que me conheciam há anos, finalmente descobrissem que eu era um fraco? Manhã seguinte. O sol estava forte, mesmo sendo inverno. Caminhei até a congregação como sempre, mas cada passo parecia mais pesado. A irmã Clara me cumprimentou na porta como fazia toda semana, e eu forcei um sorriso. Ela não percebeu nada. Ou talvez tenha percebido e só não disse. Quando entrei no salão, o irmão João já estava no púlpito, lendo um salmo. Sua voz era firme, como sempre. Eu me sentei no meu lugar de costume, na terceira fileira do lado esquerdo. Minha esposa apertou minha mão por um segundo, sem olhar para mim. Ela devia estar sentindo suor. O culto seguiu normal. Hinos, orações, leituras. Até que o irmão João fez um sinal para mim. Hoje, o irmão Marcos vai nos dar o seu testemunho. Senti o sangue gelar. Todos os olhos se viraram para mim. Alguns sorriram, outros apenas me olharam com curiosidade. O irmão Paulo, que sentava atrás de mim, deu um tapinha nas minhas costas, como se isso fosse me dar coragem. Levantei-me. As pernas tremiam. Cada passo até o púlpito foi uma tortura. Quando cheguei lá em cima, segurei a beirada da madeira com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Silêncio. Eu olhei para baixo, para os rostos conhecidos. A irmã Rosa, com seu lenço na cabeça, sempre atenta. O irmão Antônio, que trabalhava na padaria e sempre me dava um pãozinho a mais. Minha esposa, com as mãos cruzadas no colo, os olhos brilhando. E então, sem saber como, comecei a falar. Não foram palavras bonitas. Não foram frases decoradas. Saíram quebradas, entrecortadas, como se estivessem sendo puxadas de um lugar muito fundo dentro de mim. Eu nunca falei aqui antes. Minha voz tremia. Mas o irmão João disse que Deus escolhe, e eu não sei por que ele me escolheu, porque eu não sou ninguém. Eu só sei que ele me segura. Parei. Respirei fundo. O salão continuava em silêncio, mas não era mais um silêncio pesado. Era como se todos estivessem segurando a respiração junto comigo. Eu trabalhava na construção como servente. Carregava saco de cimento, ajudava a levantar parede. Um dia, um bloco caiu no meu pé. Quebrou 2 dedos. Fiquei 3 meses sem trabalhar. Minha mulher lavava roupa para fora. A gente comia feijão com farinha todo dia. Eu pensava que Deus tinha me abandonado. Porque rezei tanto e nada mudava. Fechei os olhos por um segundo. A dor daquela época voltou como se fosse ontem. Até que um dia, o irmão João apareceu na minha casa. Não falou nada, só me deu um saco de arroz e um frango. Minha mulher chorou. Eu não conseguia nem agradecer direito. Mas naquela noite eu sonhei que estava num lugar escuro, e uma mão me puxava para cima. Não via quem era, só sentia a mão firme e quente, como se soubesse que eu não aguentava mais sozinho. Acordei suando, com o coração batendo forte. Minha mulher ainda dormia, abraçada no travesseiro surrado. Fiquei olhando o teto de taipa, ouvindo o barulho dos ratos no forro. Mas alguma coisa tinha mudado.
Não era alívio, não era esperança. Era só um cansaço diferente, como se o peso tivesse saído de dentro do peito e caído no chão. No dia seguinte, o irmão João voltou. Dessa vez, trouxe um papel amassado. Asterisco tem uma vaga na serraria do seu Lima. Não paga bem, mas é serviço leve. Você topa? Asterisco. Eu não sabia serrar madeira. Nunca tinha segurado um machado direito. Mas assenti. Não por causa do emprego. Era por causa da mão do sonho. A serraria fedia a pó e suor. Os homens lá dentro tossiam o tempo todo, as mãos cheias de calos e cortes. O seu Lima, um homem baixo com bigode amarelo de nicotina, me olhou de cima a baixo e jogou um machado na minha direção. Asterisco segura firme, menino. Se cortar o dedo, não choro. Asterisco. Os primeiros dias foram um inferno. As mãos doíam até de segurar a ferramenta. À noite mal conseguia fechar os punhos. Minha mulher passava óleo de cozinha nas bolhas, e eu mordia o lábio para não gemer. Mas tinha uma coisa. Quando o sol batia nas tábuas frescas recém-cortadas, e o cheiro de pinho enchia o ar, eu esquecia por um segundo. Esquecia os dedos quebrados, o feijão sem carne, as noites ouvindo minha mulher rezar baixinho como se Deus fosse surdo. Uma tarde, o seu Lima me chamou no canto. Asterisco, você é burro pra caralho, mas é teimoso. Isso aqui é pra você, asterisco. Ele jogou um maço de notas amarrado com elástico no meu colo. Não era muito, mas era o primeiro dinheiro que eu ganhava em meses sem ser esmola. Asterisco compra um remédio pra essas mãos, seu animal. E não gasta tudo em cachaça, asterisco. Naquela noite comprei meio quilo de carne moída. Minha mulher ficou olhando a panela como se fosse ouro. Não falamos nada. Só comemos devagar, como se o gosto fosse durar para sempre. Passaram-se semanas. Eu ainda sonhava com a mão no escuro, mas agora ela não me puxava. Ela só ficava lá, esperanudo. Como se soubesse que eu ia encontrar o caminho sozinho. Até que um dia, o irmão João apareceu de novo. Dessa vez, não trouxe comida nem papel amassado. Só ficou encostado no umbral da porta, olhando para mim como se estivesse medindo alguma coisa. Asterisco, o seu Lima falou que você tá aprendendo rápido. Que tem jeito pra coisa. Asterisco. Eu limpei as mãos na calça, sujas de serragem. Asterisco tô tentando. Asterisco. Asterisco tem umas terras lá pros lados de Ribeirão. Um homem tá vendendo barato. Terra ruim, mas dá pra plantar milho, criar umas galinhas. Se você quiser, eu empresto o dinheiro. Asterisco. Fiquei olhando pra ele. Não era caridade. Não era esmola. Era uma porta. Uma porta que eu mesmo ia ter que empurrar. Asterisco, porque você faz isso? Asterisco. O irmão João coçou a barba ruiva, pensativo. Asterisco, porque um dia alguém fez por mim. E porque você não é daqueles que fica esperando a mão do céu. Você segura o que te dão e corre atrás. Asterisco. Não respondi. Mas naquela noite, enquanto minha mulher dormia, fiquei acordado fazendo contas num papel de pão. Anotando preços, distâncias, quanto ia custar a muda de milho, o arame para cerca. Os números não fechavam. Nunca fechavam. Mas pela primeira vez eu não me senti preso. No domingo seguinte fui até a terra. Caminhei pelas beirras do Ribeirão, pisando no mato alto, sentindo a umidade do solo nos pés. Não era boa. Não era fácil. Mas era minha. Quando voltei, o irmão João estava sentado na sombra da gameleira, fumando seu cachimbo. Asterisco, e aí? Asterisco. Asterisco, vou tentar. Asterisco. Ele assentiu. Não sorriu. Não precisava. Asterisco, então amanhã a gente vai atrás do dinheiro. Asterisco. Naquela noite sonhei de novo. Mas dessa vez não tinha escuridão. Só a mão aberta, mostrando algo que eu ainda não via direito. E eu finalmente estendendo a minha para pegar. Acordei antes do sol raiar, com o corpo ainda pesado do sono, mas a cabeça clara. O irmão João já estava de pé, mexendo no fogão de lenha. O cheiro de café queimado e farinha de mandioca encheu a cozinha. Ele não olhou para mim quando entrei, só empurrou uma caneca na minha direção. Asterisco, bebe. Hoje vai ser longo. Asterisco. Tomamos o café em silêncio, ouvindo o barulho dos grilos que ainda não tinham se recolhido. Depois ele jogou um pouco de água no fogo, apagou as brasas e pegou o chapéu pendurado na parede. Asterisco, vamos. Asterisco. Caminhamos até a cidade a pé, como sempre. O sol já queimava quando chegamos na praça, onde o banco ficava. O gerente, um homem magro de óculos, nos recebeu com um sorriso que não chegava nos olhos. Asterisco, seu João. E você, rapaz? Asterisco, ele folheou uns papéis sem pressa. Asterisco, o que trazem hoje? Asterisco. O irmão João cruzou os braços. Asterisco, o rapaz aqui quer um empréstimo. Pra plantação. Asterisco.
O gerente levantou as sobrancelhas, olhando para mim como se eu fosse um bicho curioso. Asterisco sozinho? Asterisco. Asterisco sozinho. Asterisco. Ele coçou a nuca, depois abriu uma gaveta e tirou um formulário. Asterisco tem que ter garantia. Terra gado, algo assim. Asterisco. Asterisco a terra é minha asterisco, falei. Asterisco mas não tem documento. Asterisco. Asterisco sem documento não tem como. Asterisco ele suspirou, como se estivesse fazendo um grande favor só em explicar. Asterisco e trabalho fixo? Renda comprovada. Asterisco. Senti o rosto esquentar. Não tinha nada disso. Só a mão calejada e a certeza de que não ia desistir. O irmão João segurou meu ombro antes que eu pudesse dizer algo. Asterisco ele tem minha palavra. Asterisco. O gerente riu, um som seco. Asterisco palavra não enche barriga, seu João. Nem paga dívida. Asterisco. Saímos do banco sem mais uma palavra. O sol agora estava a pino, e a poeira da rua grudava na pele suada. Eu queria xingar, socar alguma coisa, mas o irmão João só andava, devagar, como se não tivesse pressa. Asterisco e agora? Asterisco perguntei, quando já estávamos longe da praça. Ele parou, tirou o chapéu e passou a manga da camisa na testa. Asterisco agora a gente vai onde o dinheiro tá. Asterisco. Asterisco onde? Asterisco. Asterisco na roça do seu Anastácio. Asterisco. Não entendi de primeira. O seu Anastácio era o homem mais rico da região, dono de metade das terras por ali. Ninguém ia lá pedir nada. Asterisco ele não vai emprestar. Asterisco. Asterisco não vai não asterisco. O irmão João concordou. Asterisco mas ele tem umas vacas para vender. E você sabe lidar com gado. Asterisco. Asterisco não tenho dinheiro para comprar vaca nenhuma. Asterisco. Ele me olhou sério. Asterisco mas tem força para trabalhar. E eu tenho um conhecido que precisa de um vaqueiro. Asterisco. Foi assim que acabei na fazenda do seu Anastácio antes do anoitecer. O homem me recebeu na varanda com um copo de cachaça na mão e 2 cachorros grandes aos seus pés. Não me ofereceu cadeira. Asterisco o João disse que você quer trabalhar. Asterisco. Asterisco quero, sim. Asterisco. Asterisco sabe laçar? Asterisco. Asterisco se não souber, aprendo. Asterisco. Ele me estudou por um tempo, depois cuspiu no chão. Asterisco 3 meses. Se aguentar, a gente vê o pagamento. Asterisco. Não era o que eu queria, mas era um começo. E o irmão João, antes de ir embora, me deixou um recado. Asterisco trabalha direito. E não esquece do que você veio fazer. Asterisco. Naquela noite, deitado num colchão duro no quarto dos peões, ouvi os grilos de novo. Desta vez, não sonhei com a mão aberta. Sonhei com o ribeirão, a terra úmida, o milho crescendo. E acordei com as costas doendo, mas com a mesma certeza de antes. Eu ia voltar para minha terra. E desta vez não ia ser sozinho. A manhã seguinte começou antes do sol nascer. O cheiro de café grosso e pão de milho queimado subia da cozinha, misturado com o barulho dos homens se arrumando no escuro. Um deles, um magro de bigode ralo, jogou uma camisa suja na minha direção. Veste isso. O patrão não gosta de peão pelado. A camisa cheirava a suor e terra, mas não reclamei. Calcei as botas que o João tinha me dado, usadas, mas ainda firmes, andei até o curral, onde o velho do dia anterior já estava selando os cavalos. Você vai com o Zé Maria hoje. Ele ensina o que precisa. Zé Maria era o magro do bigode. Montou num baio magro e indicou um cavalo castanho para mim, que arregalou os olhos quando me aproximei. Segura nas rédeas, ué. Não é brinquedo. Tentei subir, escorreguei, tentei de novo. O cavalo bufou, mas desta vez aguentei. Zé Maria riu sem maldade. Primeiro dia é assim mesmo. Depois a perna acostuma. Saímos antes que o sol queimasse de verdade. O pasto estava úmido, a grama ainda com gotas da noite. Zé Maria mostrou como segurar a laço, como girar o braço sem perder o ritmo. Não é força, é jeito. Se puxar muito, arrebenta o pescoço do boi e o patrão te bota para correr. Tentei algumas vezes, a corda batendo no meu próprio ombro, enroscando nos pés. Ele só observava, às vezes corrigia o ângulo da minha mão. Vai melhorando. No meio da manhã, paramos perto de um córrego. Zé Maria desceu, encheu a cuia na água e passou para mim. Bebe. Depois a gente come um pedaço de carne seca. Onde é que a gente tá? Perguntei, olhando a paisagem plana, só mato e céu. Terra do patrão. Daqui pra frente, tudo é dele. Até onde a vista alcança. Mastiguei a carne dura, sentindo o sal queimar a garganta. Pensei na minha terra, nos limites que eu conhecia como a palma da mão. O ribeirão, a cerca de arame farpado, o caminho até a cidade.
Aqui tudo era grande demais, vazio demais. Você é de longe? Zé Maria perguntou, limpando a faca na calça. Sou. Ele não insistiu. Homens como ele já tinham visto muitos como eu chegarem e irem embora. Ou pior, no fim do dia minhas mãos estavam cheias de bolhas, os braços tremiam de tanto segurar as rédeas. O patrão passou por nós quando estávamos guardando os cavalos, deu uma olhada pro meu trabalho. Amanhã você laça sozinho. Se errar, vai pra roça capinar. Não respondi. Só assenti, sentindo o peso do corpo como se tivesse levado chumbo nas costas. À noite, no quarto dos peões, o Zé Maria me chamou para tomar uma cachaça do lado de fora. Sentamos num tronco, a garrafa passando de mão em mão. O que você veio fazer aqui mesmo? Ele perguntou, depois de um gole. Trabalhar. Ele riu, tossiu. Todo mundo aqui trabalha. Mas ninguém fica. Você parece que tem pressa. Olhei pro céu, onde as estrelas eram tantas que doíam nos olhos. Tenho. Ele não perguntou mais. Só deu outro gole e cuspiu no chão, como o patrão tinha feito. Então toma cuidado. Pressa aqui é burrice. Dormi com o gosto da cachaça na boca e o cheiro de terra molhada nas roupas. Sonhei que estava cavando, mas a terra não acabava nunca. E quando acordei, antes do galo cantar, soube que o segundo dia ia ser pior que o primeiro. Mas também soube que ia aguentar, porque toda pá de terra que eu virasse, todo laço que eu acertasse, era um passo para trás. Para casa. Acordei com o corpo pesado, como se a terra da noite tivesse entrado nos ossos. O café estava pronto, fraco e amargo, mas bebi sem reclamar. O velho que tinha me dado a cachaça ontem só acenou com a cabeça quando passei por ele, já montado no cavalo magro. Hoje é dia de laçar, disse o patrão, jogando um laço para mim. Se errar 3 vezes, volta pra enxada. Peguei o couro grosso, senti o peso na mão. Não respondi. O sol já queimava, e o suor escorria antes mesmo de começar. O primeiro boi saiu correndo, chifres pra frente. Errei o primeiro arremesso. O segundo pegou só no rabo, e o bicho fugiu bufando. Na terceira, o laço apertou no pescoço, e o animal caiu de joelhos. O patrão cuspiu no chão, mas não falou nada. Tá bom, murmurou um dos peões ao meu lado. Agora é só não soltar. Passamos a manhã assim, eu, o laço e a poeira. As mãos doíam, os braços tremiam, mas cada vez que o couro apertava certo, sentia algo além da dor. Era como se cada boi derrubado fosse um pedaço da estrada de volta. Na hora do almoço comi em silêncio, sem olhar para ninguém. O velho da cachaça sentou do meu lado, mastigando feijão com farinha. Você não é daqui, disse, mais para ele mesmo do que para mim. Não. E não vai ficar. Não respondi. Ele riu baixo, como se já soubesse a resposta. Todo mundo que vem pra cá acha que vai voltar diferente. Alguns voltam. Outros não. Olhei para minhas mãos, cheias de calos novos. Não eram as mesmas que tinham saído de casa. Eu volto, falei, mais para mim do que para ele. Ele só balançou a cabeça, tomou um gole d'água e se levantou. O sol ainda estava alto. Ainda tinha muito chifre para laçar. A tarde arrastou-se quente, o suor colando a camisa nas costas. O gado berrava baixo, como se pressentisse a noite. Eu apertei a corda entre os dedos, sentindo a queimadura do couro. Esse aí é teu, gritou o peão, apontando um novilho magro que coiceava a poeira. Lacei no primeiro arremesso, mas a queda do bicho não me deu alívio. Só mais um número para contar depois. Quando o sol baixou, lavei o rosto no coxo. A água estava morna, cheia de terra. O velho passou por mim, carregando a garrafa de sempre. Amanhã você acorda com o corpo doendo de um jeito que nem conhece, disse, sem parar. Não respondi, mas sabia que era verdade.